Oi, o iceberg. O iceberg tava ficando famoso ao longo do tempo. Alguns fizeram com Guitar San Andreas, Dragon Ball, Among Us, e entre outros. Porém, eu colocar o iceberg com um anime chamado Um Ter X Um Ter. Bom, não sei se eu for o primeiro a criar um iceberg do Um Ter, mas olha o iceberg dele. Mas terá uma regra. Primeiro, vou falar apenas 5 teorias do iceberg. Por conta do mangá está em continuação e o editor nem leu o mangá, mas assistiu o anime, então vamos começar a ver o iceberg do Um Ter X Um Ter. As 5 categorias que teoria diz que é a categoria do emissão é melhor. Para quem não sabe o que é emissão, vou explicar. Emissão significa que o usuário tem mais facilidade em separar sua aura de seu corpo. As aplicações básicas incluem o lançamento de projéteis ou feixes de aura em alta velocidade. As aplicações avançadas desta categoria nem incluem o teletransporte e a habilitação da aura de uma pessoa para passar por matéria não viva. Isso ajudaria em questão de ataque e velocidade. A minha opinião é que essa é muito útil nas batalhas de longa distância, porém, não tão bons na curta distância. Hisoka, um dos vilões mais talentosos do anime, possa ser o 5º protagonista, por conta de aparecer quase todos os arcos do anime, menos das Formigas Quimeras. Basicamente está entre protagonistas, ou quase é o 5º protagonista. Optou, que seja. Os pensam que Pitou é homem, por conta do mangá, mas no anime é mulher. Nas legendas fala às vezes ele ou ela. É uma bagunça. Pra mim é mulher, por conta da aparência, mas possa ser que não possui sexo. Podem chamá-lo de ele ou ela. Eu coloquei 2 coisas, é porque são a mesma coisa. Então vamos continuar. O Gon X Killua, o Yumi Hisoka. Se você não entendeu, X tem a ver ao shippar, ou fazer que personagens tenham um relacionamento. É apenas isso, e pra mim... Não! Pesquisei isso na internet, e não achei nada. Eu tenho 2 teorias. A primeira, talvez o Cortopir já sabia da sua morte no futuro, ou os fãs pensavam que ele criou um clone dele de Nen, para ir até o Hisoka, mas, não, ele já morreu. Kurapika, dizem que é uma garota, por conta do cabelo, dubladora, detalhes do rosto e brinco, mas não, é um homem. Nem vimos os detalhes dos seios então ou até o jeito do que ele faz, tipo a voz, é de uma mulher mas toda a voz, dá uma sensação que meio masculino. E na dublagem brasileira, é dublado por um homem. Basicamente a teoria é falsa. Também a teoria é falsa. Nós vimos o Hisoka matando Goto, e no último episódio do anime, teve uma cena do enterro dele, mas na outra cena aparece o Goto, mas é uma criatura que virá humanos. Para entender a situação, o Hacking 2.0 é digamos que no Reddit possui uma pessoa precisando de ajuda sobre o Hacking 2.0. Vou mostrar um trecho deles. Abre a paz. Precisamos disso para encerrar a guerra de sucessão. Eu gosto do arco e da personalidade dos príncipes, porém a possibilidade de Frollo enlouquecer é boa demais para perder. Fecha a paz. Luca, irmão do Killua, dizem que é uma mulher. Eu procurei na internet, e digamos que a resposta de Um Ter X Um Ter fandom. A Luca se identifica como uma garota. Isso não o torna mulher. Referir-se a ele como um homem não é transfóbico. Está gramaticalmente correto. Insistir que ele é do sexo masculino por causa do sexo que lhe foi atribuído no nascimento não é transfóbico. É flagrantemente preciso. Bem, o Togashi totalmente quebrado durante a sua vida, ou está jogando Dragon Quest, e como uma pessoa pode criar outra mangá completamente quebrado.
O arco da Torre Celestial, Ving liberou os poderes de Nen do Gon e Killua, dando a capacidade de usar o Nen, mas no arco das formigas quimeras, o Gon acaba se transformando na forma adulto. Mas quem deu a informação do pagamento de Nen? O Kurapika. E agora quem deu a liberação do Nen? Sim, o mestre do Gon, o Ving. Digamos que ele quase matou o seu aluno. Bom, a Bisque, por conta do seu tamanho parecendo uma criança de 12 anos de idade. Estou falando do tamanho, mas falando a verdade, ela tem 57 anos de idade. Bom, o torneio das trevas no meio de um continente completamente perigoso, possa ser bem escondido de algum lugar. Isso que dizer, as criaturas do continente negro pode ser até mesmo demônios, mas é falso. A mesma coisa do Cortopim, também ele morreu pro Hisoka no mangá. Um dos motivos do Knov sair da missão de invadir o castelo do Meruem é por conta que ele pressentiu uma aura de um dos guardas reais. Fazendo assim, teve que fugir do castelo, e que ele tivesse um ataque de pânico, haver uma grande quantidade de poder dos guardas reais. A verdade é que, com o Knov, ficaria mais fácil para se esconder e recuperar as forças dos aliados. Vocês conhecem o Yu Yu Hakusho? Bom, basicamente, se o Yuzuki for um personagem de um ter, seria o Jingo. Ambos os dois são poderosos. Ambos são impacientes para fazerem as missões. Uma das coisas que viram do Jingo é o dedo, sim, o dedo, a posição do ataque o Yuzuki, que é um Lei Gun. Continuando, o Rei. Seria o Feitan. Os dois usam roupas pretas e chegam até o pescoço. Os dois usam espadas. E para completar, usam habilidades de fogo. Dizem rumores que o Feitan usa habilidades de chamas negras. Então seria parecido com o Rei Kurama. Talvez seja o Kurapika. Os dois usam armas de longa distância. Possuem uma transformação ou forma que deixa o personagem mais poderoso. Leorio e o Kuwabara, não bem parecidos, mas a única coisa que parece, de um ao outro, que eles são determinados a seus objetivos, e eles reclamam demais. Primeiro filme parece estar em torno de In e Orkshin, quando o Vogin morreu pro Kurapika, e talvez, antes do sequestro de Lucifer, nós vimos que Gon não tinha o Zanjanken, e o Killua não tinha poderes eletricidade, e o vilão foi derrotado por Hisoka. Agora o segundo filme, foi depois da Ilha da Ganância, e antes de enfrentar Pitou, e ainda vimos o Nétero Usabu da Gigante. Isso basicamente é falso. Até agora nós vimos o Leorio dando um soco no Jingo, por conta da habilidade de emissão. Pra mim, sim. Ele tem um grande potencial para ser muito poderoso. Gon ganhar do Gentru, teve que usar estratégia e preparo, mas se ele não usar o preparo, já teria perdido em pouco tempo. Seria que os três escolheriam as cartas que vão no mundo real. Para de tocar essa música, para de tocar essa maldita música. Obrigado. Quem foi a pessoa teve essa ideia ridícula? Desde quando um garoto educado e feliz, que virá o próprio demônio, estaria em coma? Pelo amor de Deus. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Isso é verdade. A Ilha da Ganância vem de um lugar isolado do mundo, não uma dimensão ou outra coisa. A mesma coisa que o Shaunark, Cortopi, o Vogin também morreu, porém se for um Kakuzu, assim aceito, se ele voltar com 4 corações. Mais um. É falso. Meruem nasceu natural. E a única coisa que optou fazer algo com Meruem é curando o braço dele. Já viu o NPC consciente? Bom, o Jin conversou com Razor no mundo real para ser um ajudante dele no jogo. Ele é mais consciente que um NPC comum. Mano, não me xinga o criador do Iceberg. Isso tá no Iceberg. Pode procurar. É ao contrário, Kurapika ganha, mas posso dizer que, se o Kurapika não usar a hora do Imperador, pode morrer fácil.
Falso. Nas conversas, Killua diz essas palavras: eu sou imune a venenos, ou seja, na infância ele sofria torturas usando choques elétricos e venenos que pôde matar uma pessoa. Em 2014, quando um ter acabou, Togashi estava fazendo a continuação do mangá, que é um continente negro. Os fãs pensam qual é a data para a continuação do anime, e pensaram, e o ano que seria? 2045? Olha, quanto tempo a saga das formigas quimeras tiveram que terminar. Mais de 7 anos para acabar. Tomara que acaba logo o mangá para não piorar a situação. De qualquer forma, aparentemente, Kazuhiro Furuhashi, diretor do anime 1ter 1999, queria encerrar completamente a série em seu episódio final, em vez de seguir o mangá. Esta versão do episódio 62 foi alterada por motivos desconhecidos. Os storyboards são cenas da interpretação original do episódio. Na versão original do episódio, Kurapika consegue rastrear Chrollo e o mata, mas morre pouco depois. Acho que isso estava tentando transmitir uma mensagem, que a vingança só leva à morte. Por causa disso, Killua sofre um colapso e volta a ser um assassino 7 anos depois. Jinbe vai para a Ilha da Baleia e se reencontra com Mito, Gon e Kaito. Não sabemos ainda qual foi a primeira expedição, mas pode ser que os primeiros que foram o continente negro são Isaki Netero e Zigzoduk. Parece que sim, nem vimos ele se cansar, ou um sinal que está desgastado. Nada se sabe sobre o passado de Puff quando ele era humano. Ele parecia não ter nenhuma memória disso. A família Zoldyck, quando um filho tiver cabelo branco, será um usuário de transformação, e aqueles de cabelos pretos será usuário de manipulação. Uma das frases do Reddit sobre o Nen é real. Os efeitos da aura mais conhecidos são sensação de estar sendo vigiado ou sentindo a presença de alguém. Se alguém estava observando você com seus próprios olhos, existe a possibilidade de que sua aura o tenha afetado. Mais uma teoria fumada: quem fumou de verdade é o criador desse iceberg. Netero virou Mussolini, por acaso? A história que foi criada por fãs e misturou duas obras, 1ter e Alice na País das Maravilhas. Na internet tem essa história, tipo a protagonista Alice seria o Gon. Esse é o pedaço da história, ele exclamou, mas sua palavra de preocupação caiu em ouvidos mortais. Jinbe não conseguia ouvi-lo. Quando estava prestes a gritar o nome de seu pai, ele viu orelhas de coelho brotar da cabeça de Jinbe. Lembra que a família de Izuka foi revelada do nada no início dessa luta. Seu sobrenome é Montreal, que vem do pintor francês do século XIX, Gustave Montreal. Seu estilo de arte é bíblico e mitológico que Togashi adora. Uma das obras mais importantes de Gustave Montreal é uma pintura chamada Aparição. Nessa pintura, uma dançarina Salomé, Izuka, confronta a cabeça de João Batista, Chrollo. Togashi está aparentemente tentando reproduzir a cena da pintura. Se assim for, Chrollo será decapitado por Izuka no final desta batalha. Mesmo assim, pesquisei. Acho que a saga tem algumas semelhanças com o evento de 11 de setembro. Yorkshire é Nova York, o capítulo vai até 9. Reuda é um grupo terrorista. São da cidade de Meteor, que é um anacronismo para a Palestina, certo? O ataque final de Silva também tem referências. Investimento aéreo contra 2 carrocerias. O ataque tem 2 esferas, 2 planos, é um ataque suicida, o Avon morreria. O leilão, que é atacado por um grupo terrorista, acontece em um prédio de formato duplo em Nova York. Eu criei mais 2 teorias. Transformação do Gon.
Parece um acordo com o diabo, tipo uma pessoa trocando a sua alma por poder. A transformação refere-se ao máximo de poder do usuário que pode aguentar. As trevas aparentam de ser raiva carregada pela pessoa. Ao longo da transformação, Gon tivesse dado a sua alma, corpo, pelo, nem, diabo. Continuando sobre a transformação do Gon, uma das partes para acontecer essa transformação é o On. O que é On? É o oposto de Nen. Em vez de utilizar a energia vital, a aura de On é derivada do ódio e pode ser considerada energia mortal. On concede uma força imensa, com cada usuário sendo capaz de utilizar habilidades semelhantes a Nen com 100% de eficiência. No entanto, o uso de On matará o usuário depois que ele quebrar seu contrato, ou, muito provavelmente, falhar o contrato. Bem parecido, digamos que o Gon misturou entre um Nen, On, que daria essa transformação, mas a Bisque tem essa transformação, e ela alcançou essa transformação de maneira natural, e o Gon alcançou mais rápido e sem tempo. Bom, esse é o iceberg de um ter. Obrigado por ter assistido, eu dei muito esforço na edição e tempo para criar esse vídeo. Você terá decisões sobre o vídeo, se gostou ou não, então, tchau.